Olá, eu sou Ana Rita de Souza, neuropsicóloga, e neste mês que se comemora o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, dia 2 de abril, eu estou aqui com um grupo de mães que criaram uma associação para auxiliar as famílias de portadores do transtorno do espectro autista, o Girafa. Estou aqui com a Glatieres, que é a presidente, e a Vânia, que é a tesoureira da associação. Sejam muito bem-vindas, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Obrigada. Eu queria perguntar para vocês qual que é o significado da sigla Girafa. Bom, o significado da sigla Girafa é Grupo de Integração, Reunião e Apoio às Famílias de Autistas. E a sigla da girafa, que remete a um animal muito diferente, que veio assim a somar com a nossa ideia, que a girafa é um animal que tem um ponto de vista diferente, que ele tem uma forma de ver as coisas diferente, e se a gente comparar a girafa com os outros animais, ela apresenta características diferentes, então veio a calhar com a nossa ideia. Que legal! E qual que é o propósito do grupo? Bom, o objetivo desse grupo, Ana Rita, ele vai além da questão terapêutica, entendeu? A gente quer, acima de tudo, acolher as famílias de crianças que estão dentro do espectro, de forma tanto terapêutica quanto social, entendeu? A gente quer fazer um trabalho social, a gente quer fazer um trabalho de conscientização, mas principalmente de apoio, de suporte a essas famílias. O grupo acredita que seja muito importante porque o autismo é uma coisa que não era muito conhecida e ainda não é. Então as pessoas vêm falar de autismo e não sabem do que se trata. Então a partir do momento que a gente fornecer um pouquinho de informação para as pessoas, acho que a gente vai conseguir identificar mais crianças apresentando características desse transtorno, que muitas vezes essas crianças são vistas como mal educadas, birrentas, crianças que não, nossa, olha o que eles estão fazendo, e a mãe acaba ficando brava, acaba agredindo a criança fisicamente ou colocando de castigo, sem saber que essa criança está agindo daquela maneira por portar um transtorno. Então a gente queria conscientizar para não só as mães, mas os profissionais, família, todo mundo em geral, ficar atento a esses marcos que a gente tem, né, do desenvolvimento, porque se a criança estiver apresentando alguma alteração, qualquer tipo, né, Vânia, seja aquém ou além, para estar procurando um especialista, né, e estar estudando mais sobre isso, procurando investigar, para ver se a criança tem algum tipo de transtorno. Não só o transtorno do espectro autista, mas qualquer transtorno do neurodesenvolvimento. Né, que às vezes a gente está falando de autismo, parece que tudo remete ao autismo, mas não é assim. Né? Mas para a gente estar atento a isso. E vale lembrar que o autismo ele tem 3 níveis, o leve, o moderado e o grave, e que apesar de terem o mesmo espectro, as mesmas características, as crianças são completamente diferentes umas das outras. Assim como todo ser humano, né? Tem as suas singularidades. O grupo, Ana Rita, ele quer justamente isso, levar para as famílias informação, levar para a sociedade informação de que existem vários níveis, existem vários níveis de dificuldade e formas, e principalmente levar apoio para a família que recebe o diagnóstico e conscientizar que quanto mais cedo a criança tiver o diagnóstico, mais chances essa criança tem de se desenvolver melhor, se desenvolver, alcançar o máximo que ela pode, entendeu? A gente tem que enxergar que o diagnóstico não é um carimbo, não é uma sentença. O diagnóstico é apenas o início de uma nova etapa, entendeu? E vai facilitar muita coisa. Exatamente. E assim, o grupo também, ele vai trabalhar com a sociedade em geral, não só com as famílias, a gente está falando de famílias, mas para ter uma melhor aceitação, porque o autismo é um transtorno, é uma deficiência que não é visível. Então, para a sociedade entender que aquela criança tem um transtorno, parece que é meio complexo. E aí, às vezes, a gente acaba ficando
vamos dizer assim, privada de alguns direitos, né? Porque os nossos filhos não se adequam às regras da sociedade. Então, por exemplo, a gente vai ao cinema. O cinema é um lugar que exige silêncio, é escuro. Então, muitas das vezes, as crianças não conseguem ficar paradas, sentadas, ouvindo no escuro. Então, é uma coisa assim que a gente não tem a possibilidade de ir. E atrás disso vem muitos outros lugares que as pessoas olham julgando as atitudes dos filhos da gente, né? Porque não está visível que ele tem um transtorno, e aí a gente quer trabalhar isso com a sociedade para ter um pouquinho mais de tolerância, que se a gente chegar em algum ambiente público ou em alguma lanchonete, alguma coisa assim, que eles tenham um olhar diferente para as mães e para os filhos. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances essa criança tem de se desenvolver melhor, se desenvolver, alcançar o máximo que ela pode. E qual que é o primeiro passo para vocês começarem esse trabalho de conscientização? Bom, Marita, a gente está querendo fazer uma camiseta para as crianças usarem em situações que as mães julgarem necessárias, onde vai estar escrito assim: nem toda deficiência é visível, para deixar pontuado, para alertar, que de repente a pessoa vai chegar, vai ver aquela situação, mas ela vai entender que aquela criança é uma criança diferente, é uma criança que precisa de uma atenção diferente, entendeu? É uma atitude ousada, é uma atitude, acima de tudo, de coragem da mãe e das famílias, das pessoas, de admitir um problema e envolver toda a sociedade nesse processo. E essa questão de admitir o problema é muito importante, porque a aceitação da família, né, Rita, é assim primordial. Tudo depende da aceitação. Se a família aceitar e abraçar a causa e correr atrás, é muito menos doído o processo, né, Vânia? Muito porque menos se a família não aceita, é muito difícil, porque não tem como ajudar essa criança se a própria família não está aceitando que ela tem esse tipo de dificuldade, de diferença. Então é uma coisa que a gente também vai estar trabalhando com essa aceitação da família, para com o distúrbio, a diferença, o olhar diferente e as dificuldades. O autismo não é uma sentença. Ele é uma forma diferente de se ver o mundo, e essa criança não está fadada a ser uma criança que não vai se desenvolver. Ela vai se desenvolver da forma dela e de forma plena. Ai, tô apaixonada nesse projeto. Que bom! Nós também! Ai, que bom! Nós também. Quem também se apaixonar e quiser entrar em contato com vocês para participar ou para ajudar de alguma forma, o que precisa fazer? Bom, a gente vai deixar um contato, né, para entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que eu acho que é um veículo que atualmente quase todo mundo está usando, né? Então o número do nosso WhatsApp, do meu WhatsApp, né, no caso, que a gente vai estar colocando junto no grupo, é 98883-8177. E o número vai ficar aqui embaixo também, para quem quiser entrar em contato com essas mães, com essas guerreiras que eu admiro muito. E estou muito feliz por vocês, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que muita gente vai se conscientizar e que muita gente vai se beneficiar com essa iniciativa incrível de vocês. Parabéns, viu? Obrigada. E muito obrigada por esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui. Bom, eu queria agradecer as outras mães que não estão presentes, que não puderam vir. Agradecer o apoio, porque sozinho a gente não consegue nada. Então foi uma ideia que surgiu e todas abraçaram a causa e tá crescendo, tá dando frutos, né? Olha, o negócio tá... Tem muita coisa bacana por aí, tem muita coisa legal. Nós temos hoje, nós somos em 21 mães, né, e no processo, e a gente sabe que tem mais gente que tá buscando contato, e quem quiser, quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato, a gente não tem a pretensão de assustar ninguém, só que a gente pode às vezes orientar essa pessoa a procurar o caminho correto. Né? E esse grupo começou tão pequenininho, já tá com tanta gente, né, com 21 pessoas. E eu espero que muita gente tenha consciência também e usufrua desse benefício que vocês estão proporcionando aí. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Ana Rita, pela oportunidade. Então, para quem quiser saber mais
é só entrar em contato através desse número aqui. Vou deixar também aqui embaixo o Facebook e outras informações que elas me disponibilizarem. Até a próxima. Coração azul. Coração azul com quebra-cabeça no meio. Girafinha.